Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 até o 7. Ouça o que diz a palavra. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu zelo, pela revelação da tua palavra que nos ensina como devemos agir sobre a face da terra. E nesse momento eu quero clamar que teu Espírito fale aos nossos corações, dando-nos, ó Deus, a direção para que nós possamos agir em conformidade com a tua vontade. Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amados, estas são palavras de Moisés. Eles estavam prestes a entrar em Canaã. Haviam passado 40 anos no deserto, mais 430 anos desde a formação do povo judeu ali no Egito, e por fim a grande promessa do Senhor feita a Abraão estava por cumprir-se. O Senhor falou de forma poderosa àquele povo, o Senhor ensinou de forma grandiosa àquele povo, e Moisés ali, prestes a entrar, ele não entrou, Josué entrou com o povo, mas Moisés instrui aquele povo, Moisés ensina como eles deviam agir para que a graça, para que o cuidado, para a grande mão do Senhor manifestasse de forma poderosa sobre as suas vidas e que eles pudessem experimentar do favor, do cuidado do Senhor a cada instante da sua existência. Veja como Deus é bom. Deus nunca deixa nada pela metade. O Senhor tem um cuidado que transcende o nosso entendimento, que vai muito além do nosso entendimento. O Senhor olha para você, o Senhor olha para cada um de nós. A mão de Deus está sobre as nossas vidas. O Eterno nos chama e nos orienta. Nós precisamos estar com os ouvidos abertos para escutarmos a voz do Todo-Poderoso. Aleluias. E essa palavra, irmãos, ela traz a cada um de nós uma revelação profunda. Ela mostra como Deus cuida do seu povo e ensina os pais a cuidarem de seus filhos. Veja que maravilhoso, veja como o Senhor é cuidadoso. Nesse texto nós vemos, irmãos, que o Senhor tem um plano poderoso para a família. É essencial que exista a família, e para que exista a família é necessário que haja um pai, consequentemente. Ele pode vir a faltar, mas sem um pai não há uma família. Essa é a grande realidade. Nós vemos, irmãos, que o Senhor tem um plano, o Senhor tem algo maravilhoso para fazer e Ele usa os pais. Ele ensina-nos para que nós possamos ensinar os nossos filhos como devem andar. É nossa responsabilidade, com certeza, o sustento material, colocar aquilo que é necessário dentro do nosso lar, a roupa dos filhos, o alimento, enfim. Mas nós não podemos esquecer do mais importante, que é o ensinamento espiritual, que é ensinar os nossos filhos que precisam andar, que necessitam andar em comunhão com o Todo-Poderoso. E o Eterno, irmãos, Ele nos coloca no nível de líder espiritual, também de educador e ainda, irmãos, de exemplo de caráter. Oh, glórias! Se você ensina teu filho nos caminhos do Eterno, nós vamos ver daqui a pouco, mas dificilmente desviarão deste caminho. Ainda, se você o educa, terás filhos sábios sobre a face da terra, e você é o exemplo de caráter. Se o teu caráter não é bom, como os filhos podem ter bom caráter? Amém? Geralmente o filho se espelha no pai, e nós precisamos viver o melhor, apresentar sempre o melhor, e para que nós possamos viver o melhor e apresentar o melhor, somente com a presença do Todo-Poderoso, somente, irmãos, com uma vida dedicada, comprometida com o Senhor, e que nós tenhamos a obrigação de ensinar nossos filhos a viver os mandamentos de Deus a cada instante, a cada minuto das suas vidas.
Quando nós observamos a palavra, veremos que essa verdade é uma realidade na vida de todos. Vemos que Abraão ensinou seus filhos, Jacó da mesma forma, Moisés também, enfim, todos ensinaram seus filhos como deviam andar, porque esta era a vontade de Deus. Este era o ensinamento maior do Todo-Poderoso. Mas veja como é forte. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém, irmãos? Oh, glórias! Esse é o cuidado do Senhor para com nossas vidas, já que somos filhos também. E nós que temos hoje o conhecimento de Deus, que somos os guardiões da fé. Oh, glórias! Precisamos imprimir esta verdade na mente dos nossos filhos, para que não deixe a presença do Senhor e para que estejamos em sintonia, alinhado com a vontade do Todo-Poderoso a cada instante, a cada minuto. Amém? Oh, glórias! Louvado seja o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus nos coloca como guardiões da fé. Oh, glórias! Irmãos, guardião é aquele que por amor ao Senhor, defende a fé. Nós somos defensores da nossa fé no Senhor. É nossa obrigação defender a nossa fé. Mais uma vez, voltando para Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Ouça o que diz. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amados, o mandamento do Senhor é claro. Nós muitas vezes não queremos ouvir aquilo que o Senhor diz. Quantas vezes, amados, vemos pessoas lamentando: meus filhos estão vivendo desta forma, meus filhos estão vivendo assim, vivendo talvez nas práticas impuras, mergulhados, quem sabe, nas drogas, na criminalidade. Mas quando nós olhamos para a vida da pessoa, vemos que ela não teve aquele cuidado de orientá-los no caminho do Senhor, em ensiná-los a palavra de Deus, em inculcar, repetir, até que aquilo fique gravado, a mensagem fique gravada na cabeça do filho. Isso é inculcar, irmãos. Ou seja, não é apenas falar uma vez e esquecer. Não, é preciso repetir continuamente a palavra de Deus para os nossos filhos. Diz a palavra: assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Olha só, talvez você não tenha olhado, não tenha observado essa orientação de Moisés ao povo que estava entrando em Canaã, uma orientação que veio de Deus. Talvez você não tenha observado e não esteja observando adequadamente essa ordenança e deixado passar em branco. O que é que você espera do teu filho? Como é que ele há de olhar para o Senhor, abraçar o Todo-Poderoso, ser também um guardião da fé, alguém que defenda a sua fé por amor ao Todo-Poderoso, se não ouve o ensinamento, se você não passou a palavra? Evidentemente, irmãos, que para que nós possamos educar nossos filhos nos caminhos maravilhosos de Deus, nós temos que vivenciar essa verdade. Porque não é apenas uma informação teórica ou intelectual, não, mas é uma vivência prática. Nós precisamos viver a nossa fé, independente da situação, independente de qualquer coisa, onde quer que estejamos, necessário que vivamos e que mostremos a nossa fé no Senhor. E é isso que Deus quer para cada um de nós, amados. Outro aspecto que nós não podemos esquecer é que somos sacerdotes. O pai é sacerdote dentro do lar. Oh, glórias! Ele estabelece a fé, ele mantém a fé no seu lar. O pai ensina o seu filho, o pai ensina a palavra, o pai mostra a palavra, o pai chama a atenção do filho para que ele ande em
conformidade com aquilo que Deus quer. E nunca te esqueças, você é um guardião da fé do Senhor dentro da tua casa, na instrução dos filhos, bem como na sociedade na qual você está inserido. Nós precisamos mostrar a nossa fé em todos os locais. A fé do homem que vive segundo os preceitos do Senhor, ela não é aparente, mas é uma fé verdadeira, uma fé prática, uma fé que é palpável. Você consegue pegar na tua fé, sentir a tua fé, viver a tua fé. E esta é a verdade, amados. Nós precisamos olhar para o Senhor para que essa fé seja gerada de fato no nosso coração. Oh, glórias! Mas para que essa fé exista, diz a palavra que é preciso ouvir a palavra. Ouvir a palavra de Deus. Porque se não houver ouvidos abertos à palavra, como é que você vai aprender? Nós que somos pais, é nossa obrigação estarmos numa predisposição de ouvirmos a palavra de Deus, de ouvirmos a palavra do Senhor, ouvirmos, irmãos, com o coração aberto, para que ele seja cheio, transbordante dos princípios do Senhor, que os princípios de Deus sejam a base da nossa existência, a ponto de tenhamos condições de ensinar estes princípios aos filhos e a todos aqueles que nos cercam. Amém? Hoje estou direcionando a palavra a nós que somos pais, mas vocês, mães, peguem carona, porque é a vossa obrigação edificar o lar. A mulher sábia edifica o lar. Não cruze os braços, mas faça por onde. Amém? Porque não apenas o pai há de ser responsabilizado pelo Senhor pela má criação dos filhos, mas as mães também. As mães também. Ensine teus filhos a seguirem, a observarem a palavra viva do Todo-Poderoso. Oh, glórias! Mas, amados, quantos hoje não têm observado a palavra de Deus, não é verdade? Quantos hoje não observam a palavra? Criam filhos levados pelas paixões desse mundo. Criam filhos que são doutrinados pela internet. Bendita internet, maldita internet. Eis a dualidade. Bendita internet porque você encontra a bênção de Deus também nela. Maldita internet porque é uma fonte amarga, terrível, que tem destruído lares, destruído vida de filhos, de crianças, de jovens, que tem destruído com muita facilidade a comunhão das pessoas com Deus. E eu quero falar para os pais: cuide dos teus filhos em relação à internet, porque nem tudo que parece ovelhinha é ovelhinha, nem tudo que parece ovelha é ovelha. Amém? Aqueles que conhecem a palavra sabem do que me refiro. Fique atento, pais. Vocês, como guardiões da fé, vigia para que os teus filhos não sejam roubados pelo inimigo de nossas almas. Uma palavra pesada: não crie filhos para o diabo. Não crie filhos para o inferno. Crie filhos para que sejam pais, guardiões da fé. Amém? Oh, glórias! Nós precisamos, como pais, abraçar esta palavra e praticá-la em nosso dia a dia, dentro do nosso lar. Mas vamos um pouco à frente, irmãos. Vemos ainda que a Bíblia ensina-nos: somos educadores dos filhos. Os pais são educadores dos filhos. Mais uma vez, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, e depois vamos para Provérbios 22, versículo 6. No versículo 7 diz o seguinte: tu inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém? Dá para você compreender a amplitude que o Senhor está ensinando nesse pequeno versículo? Mas vamos para Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ouça o que diz a palavra:
Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Oh, glórias! Mas vamos voltar a Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Amados, é tão sério a palavra do Senhor. É algo tão sério na vida das pessoas, que o Senhor reserva momentos da vida de Moisés, já no final da sua existência, prestes ao povo adentrar a Canaã. O Senhor reserva aqueles momentos e fala para Moisés: ensina este povo, fala com esse povo, passa a minha orientação a este povo, para que eles não percam de vista a minha palavra, mas que estejam alinhados com a minha palavra. E Moisés, ele sentado ali, ou quem sabe de pé, enfim, ele fala àquele povo, quase 4 milhões de pessoas. Ele fala: olha, vocês precisam inculcar a teus filhos, falar delas assentado, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Se você observar bem, irmãos, a palavra fecha um ciclo, ou seja, não há momentos que você não possa aproveitar para falar do amor do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Nós temos que aproveitar todos os momentos para que ensinemos nossos filhos a andarem na presença do Todo-Poderoso. É nossa responsabilidade como pais, como pai, ensinarmos nossos filhos. O Senhor nos deu, irmão, a honra de educá-los, de ensiná-los, de ganhá-los para Cristo Jesus. Se você nunca ganhou ninguém, ganhar no aspecto de falar de Jesus a alguém e ele se converter. Se você nunca ganhou ninguém, ganhe teus filhos ainda na infância. Oh, glórias! Ensine teu filho. Pague o preço de ensinar o teu filho. Ah, mas pastor, meu filho é difícil. Ore pelo teu filho. Ah, mas continua difícil, jejue pelo teu filho. Está difícil ainda, traga-o para a igreja. Oh, pastor, mas na igreja é complicado, é não sei o que, isso, aquilo, outro. É melhor deixá-lo em casa. E o diabo diz: parabéns. Fica em casa. É em casa que eu quero as crianças. E hoje, irmãos, muitos estão sendo enganados pelo espírito de engano. E, por desculpas, seja elas quais forem, não valorizam a salvação dos seus filhos, ensinando-os a andar em conformidade com a palavra do Senhor. Irmãos, não sou eu que vos falo. Leia a Bíblia, está na palavra. Apenas obedeça a palavra. Simples assim. Amém? Se você acha que não está legal, reclame com Deus, Ele é autor da palavra. Vamos lá? Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Qual a ordenança, qual o mandamento do Senhor para os pais? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Oh, glórias! Moisés, muito tempo antes, falou a mesma coisa. E mais à frente diz: e quando for velho, não se desviará dele. Amados, eu sei que eu não posso conservar ou levar meu filho para o céu. Lamentavelmente eu não posso. Eu posso fazer aquilo que a palavra diz para eu fazer. Amém? Eu posso fazer aquilo que a palavra diz para eu fazer e tenho feito. Porque eu não quero ser responsabilizado pelo Senhor pela negligência. Mas eu não posso levá-lo. No entanto, eu posso orar por ele. Levar quem leva Jesus. Posso orar por ele. Clamar por ele. Para que quando crescer não se desvie da presença do Eterno, porque eu ofereci a base que estava ao meu alcance. Essa é a tua obrigação. Não negligencie.
você será cobrado do Senhor. Evidentemente que aqui tem filhos pequenos e pais que têm seus filhos adultos. Mas os irmãos que nos acompanham pela internet, esses ninguém sabe quem são. A palavra se aplica ao povo de Deus, exclusivamente ao povo de Deus. Nós temos visto, irmãos, que muitas vezes nós temos tempo para tudo com os nossos filhos. Muito tempo para tudo com os filhos. E às vezes nós não temos tempo e colocamos na babá. Antigamente era a Xuxa e outras mais que existia. Hoje é o YouTube a grande babá das crianças. Cuidado. Cuidado. Você não sabe o que é ensinado. Cuidado. Muitas vezes a mensagem é legalzinha, é bonitinha, mas distorce a palavra de Deus e aquilo fica gravado na mente da criança. Ela está sendo formatada para seguir aqueles princípios que, no conta as gotas, está entrando na sua memória. Isso é sério, irmãos. Mais sério do que você possa imaginar. O diabo, ele age. E eis a consequência. Olha o mundão, olha aí fora. Você vai deparar com jovenzinhos, muito jovens, nas drogas, na prostituição, no crime, e a situação ficando cada dia pior. E aqueles que têm mais de 30 anos aqui nesse ambiente, vão olhar 20 anos atrás aproximadamente, e vão descobrir que na sua adolescência, final da infância, era tão diferente. Era tão diferente. Porque é progressivo, irmãos. O mal é progressivo. Ele é crescente. E nós temos que combater o mal, ensinando àqueles que o Senhor nos deu, como eles devem agir no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, dentro do nosso lar, onde quer que nós estejamos, ensiná-los a viver nesse mundo dominado pelas trevas. E, amados, não é fácil, não é fácil. Nós nascemos para um mundo que não é nosso. Nós nascemos e vivemos em um mundo que não é nosso. É um mundo que em todos os aspectos contraria a vontade de Deus, que ensina tudo contra a vontade do Senhor. E quando a vontade de Deus é ensinada, o coração rejeita. E o homem não quer saber da vontade do Senhor. Pais, nossa obrigação, ensinar nossos filhos. Mais uma vez, pegando e dando a honra às mães. Mães, a mulher sábia edifica seu lar. A mulher sábia valoriza a vida de seu filho, da sua filha. A mulher sábia paga o preço de ver seus filhos nos caminhos do Senhor. E nada é mais importante. Nada é mais importante. Nada é mais importante. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 4. Nós precisamos ser exemplos vivos de obediência a Deus. Efésios 6, 4 diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Amém? Criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Esse versículo está na Bíblia desde quando ela foi escrita. Mas muitas vezes nós não meditamos nele e não valorizamos aquilo que a palavra, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós somos chamados, irmãos, pelo Senhor a sermos exemplo de obediência. O pai que quer ensinar seu filho a servir a Jesus. Ele não pode ser aquele que faz, mas não permite o filho fazer, como é tão comum hoje em dia. Nós vemos que os pais bebem, pais não cristãos bebem, mas não deixam os filhos beberem. Fumam,
mas não deixa os filhos fumarem. Ou seja, o exemplo deles não é bom o suficiente para que os filhos imitem. Entenderam? Veja como são as coisas. Mas nós precisamos ter exemplos profundos, grandiosos, maravilhosos, a ponto de não apenas desejar que os filhos imitem, mas obrigá-los a imitar-nos. É assim que o Senhor quer para cada um de nós. Nós precisamos urgentemente mudar, talvez, o conceito de como é que nós vivemos e vivermos aquilo que Deus quer, da forma que Ele deseja para a nossa vida. Procurar fazer a vontade do Senhor acima de todas as coisas, pagando o preço de servir ao Senhor, de amar o Todo-Poderoso, de viver a verdade de Cristo, seja qual for o preço a ser pago. Seja qual for o preço a ser pago. Vou falar algo difícil aqui. Difícil. Não sei se devo falar, porque às vezes as pessoas compreendem errado aquilo que nós falamos. Mas vou falar assim mesmo. É melhor você morar de uma forma extremamente humilde e ter seus filhos salvos, do que trabalhar como louco, não ter tempo para doutrinar seus filhos e contemplá-los na perdição. Se vocês colocaram filhos sobre a face da terra, pesem o que é melhor. Permitir que eles vão para o inferno ou para o céu. Se para o céu é preciso pagar o preço, pague o preço, mesmo que seja muito caro. Dá para entender o que estou falando? Não estou me referindo a reais, nem tampouco a dólares. Mas é o preço da dedicação, da consagração. Porque o nosso maior bem sobre a face da terra chama-se filhos. Eu particularmente não quero ver meus filhos no inferno. Não quero vê-los no inferno. E diariamente eu oro pelos meus filhos para que o Senhor os conserve na sua presença. E procuro pagar o preço da fidelidade, de ser exemplo dentro da minha casa, de alguém que ama o Senhor, dedica-se ao Senhor, e às vezes abre mão de um monte de coisa, porque Deus é mais importante. Porque Deus é mais importante. Amados, é assim que o Senhor quer que vivamos. E aquela pergunta que muitas vezes nos deixa constrangidos: qual é o teu exemplo para os teus filhos? Será que os teus filhos, ou nossos filhos, eu também sou pai, será que os nossos filhos olham para nós e nos veem como mais um sobre a face da terra, mais um crente, religioso? Ou eles conseguem olhar para você e enxergar Jesus Cristo? Qual o testemunho que teu filho tem a dar a teu respeito? Qual o testemunho? Será que teu filho olha para você e consegue ver que de fato você quer que ele esteja no céu? Muitas vezes as crianças são muito pequenas ainda, mas a adolescência está chegando. Seus 10, 11, 12 anos estão chegando. E aí que entra, é que inicia o grande problema na vida dos filhos. Até seus 8, 9, 10 anos é bênção pura. Como dizia alguém, é benção, é benção. Mas quando fica um pouco mais maduro, é muita oração, igreja. É muita consagração. Você tem que ensinar o teu filho. Tem que ensinar, porque a adolescência está aí. Deus do céu. Que medo da adolescência.
que são tempos difíceis, uma fase extremamente difícil. Consagre teus filhos ao Senhor. Pague o preço por eles enquanto você tem domínio. Porque logo virá o tempo que você não terá mais domínio sobre eles. Aí será tarde. Não é palavra de maldição, irmãos. Não é palavra de maldição. É uma palavra de alerta. É uma palavra de alerta. Porque nós temos contemplado isso no nosso dia a dia. Quantos filhos de crentes que vocês conhecem, que hoje estão numa vida lastimável, triste, terrível. Quantos você conhece? Não siga esses exemplos. Siga o exemplo de Deus para as nossas vidas, a orientação do Senhor. Amém? Efésios 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Esse provocar vossos filhos à ira, que o Senhor também nos orienta, é que haja equilíbrio no teu trato para com os teus filhos. Amém? Há outras versões que falam exaspera, não exaspere os seus filhos. Não provoque os seus filhos. Não é por aí. Você precisa criá-los de uma forma que seja equilibrada. Sem ser extremamente severo, mas também você não pode abrir mão. Tudo no equilíbrio. Esta é a orientação do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E por fim, criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Irmãos, nós temos que criar nossos filhos porque nós amamos o Senhor. O nosso amor primeiro para com Deus. Qual o segundo mandamento? Amai o próximo como a si mesmo. Quem é o próximo mais próximo da tua vida? Teu filho. Teu filho. Tua esposa, filho. Esposo, filho. São os mais próximos que você tem. Se a Bíblia diz que devemos amar o próximo, ame teu filho intensamente, a ponto de querer, desejar vê-los na glória. Este é o mandamento do Senhor. Mas permita que teu caráter seja formado pelo caráter do Senhor. Que você carregue em ti, em si, o caráter de Deus. Que você seja segundo o coração do Senhor. Que tu sejas o imitador de Cristo. Que você ame o Senhor acima de todas as coisas. Amém? E assim, irmãos, seremos com certeza pais, guardiões da fé. Pais que, por amor ao Senhor, defende a fé que tem em Cristo Jesus e a imprime na vida dos seus filhos. Essa palavra, eu quero afirmar para os irmãos que também está na primeira pessoa. Às vezes ela não sai na primeira pessoa, mas eu a tomo para mim. Porque é a verdade do Senhor para a minha vida também. E que nós possamos observá-la e viver aquilo que o Senhor quer, para que haja alegria, felicidade dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E finalizando a palavra, mais uma vez, Deuteronômio capítulo 6, diz a palavra de Deus: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. É clara a palavra? Dá para entender a palavra? Viva a palavra do Senhor intensamente no teu cotidiano. Oh, glórias! Vamos orar. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa palavra. Porque eu sei, meu Deus, que esta é a tua vontade para nossas vidas, nós que somos pais. Essa é a tua orientação, é a tua direção, Senhor.
Prepara-nos, Pai, para que a cada instante, a cada minuto possamos, de fato, Senhor, mostrá-la aos nossos filhos, inculcar em nossos filhos a Tua verdade, para que quando crescerem, Senhor, não percam de vista a Tua vontade, a Tua salvação. Deus, abençoe a cada pai que está aqui neste lugar, aos pais que aqui estão. Abençoe também esses que nos ouvem pela internet, Senhor. Que sejam abençoados, que assimilem esta palavra, que permitam que ela adentre os corações e que vivam a Tua verdade acima de todas as coisas. Deus, fala conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, irmãos? Mensagem 1321.